Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um webinário da Fascomex. Para quem não me conhece, eu sou Sinara Bueno, sou despachante aduaneira, empreendedora e cofundadora da empresa Fascomex. Hoje nós vamos falar sobre como funciona o cadastro do operador estrangeiro, focando o novo processo de importação, o NPI, ok? Vai ser novamente um webinário super prático, tá? Bem objetivo, e no qual eu vou mostrar as telas do sistema e vou mostrar o passo a passo de como realizar então este cadastro, ok? Então, bora para o conteúdo, pessoal. Fiquem à vontade para comentar no chat aqui ao lado, ok? E vamos lá, deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês, tá? Então, como funciona o cadastro do operador estrangeiro do novo processo de importação, ok? Começando pelo básico, né, o que é o operador estrangeiro. Então, aqui a gente trouxe uma pequena definição aí do operador estrangeiro. Enquadram-se, então, como operadores estrangeiros do novo processo de importação, os exportadores e também os fabricantes produtores do exterior, ok? Então, focando numa importação, nada mais é do que as empresas, né, ou também pessoas físicas, né, mas operadores que estão no exterior. Então, exportadores, fabricantes, produtores, ok? Então, no portal Siscomex, né, nós temos um cadastro específico para esses dados destes intervenientes de comércio exterior, ok? E nada mais é do que o contrário do que nós temos hoje no processo atual, né? Processo antigo barra atual, né? Ele ainda está em operação, futuramente ele será desativado, que é o Siscomex Importação Web, né? Que é essa telinha verde aqui, que está dentro que é a DI, né? A Declaração Única de Importação, que então será substituída pela do INPE, ok? E o que nós vamos tratar hoje vai substituir esses dois campos que estão aparecendo nessa tela aqui, tá? Que é o exportador, né? E o fabricante barra produtor, ok? Que é mostrado então aqui na aba de fornecedor da DI, da Declaração de Importação, ok? Então, pessoal, quando estivermos falando do INPE, quando estivermos falando de novo processo de importação, nós vamos tratar esses intervenientes como um cadastro específico, ou seja, eles estarão dentro do que nós chamamos, dentro do portal Siscomex, de cadastro de operador estrangeiro, ok? A gente vai ver isso na prática em seguida, tá? Vou fazer mais uma informação, trazer mais uma informação aqui nessa tela. No processo com DI, então, nós precisamos preencher, né, essas informações aqui, país, nome do exportador, endereço do exportador e também do fabricante, quando forem diferentes, né? Nós precisamos preencher isso embarque por embarque. Então, a cada DI são colocadas essas informações, né? Quando houver, então, o processo via do INPE, via Portal Siscomex, via NPI, isso estará dentro de um banco de dados único, que é o cadastro do operador estrangeiro, ok? Essa é a diferença, tá? Então, uma vez que ele está num cadastro, você não vai precisar digitar todas as vezes, né? Você vai dentro da do INPE, que a do INPE sim representa cada embarque, então, a cada embarque você vai apenas selecionar o exportador, o fabricante, que já está previamente cadastrado, ok? Então, essa é a grande diferença aí, tá? E quais são os dados aí necessários para esse cadastro? São basicamente esses 12 itens aqui, tá? O CPF ou CNPJ da empresa, responsável, tá? Ou seja, do importador, da empresa aqui no Brasil, tá? O país aqui é o país do operador estrangeiro, o número de identificação, que é o TIN, tá? Depois a gente vai falar um pouco mais sobre ele, o nome desse operador estrangeiro, e-mail, que não é um campo obrigatório, código interno, código postal, que aqui para nós é CEP, é logradouro, cidade. Em alguns casos haverá uma subdivisão, então, dependendo do país, será necessário aqui você escolher qual que é o estado, província, ok?
E também tem dois campos relativamente novos, tá? Que é uma identificação de um nome e de uma agência emissora. Eu vou detalhar um pouquinho mais sobre isso em seguida. Vínculos do cadastro de operador estrangeiro na do INPE. Então, quando estivermos operando com a do INPE, o operador estrangeiro será obrigatório, ok? A cada do INPE, você vai, então, selecionar pelo menos um operador estrangeiro, tá? Então, essa é a correlação entre o documento do INPE e o operador estrangeiro, ok? Depois a gente vai ver na prática. Vínculo do cadastro do operador estrangeiro no catálogo de produtos. Então, também existe esse vínculo, né, do operador estrangeiro barra catálogo de produtos, e também é obrigatório, né? Então, ou seja, primeiro a gente faz o cadastro do operador estrangeiro, para depois vincular a um produto lá no catálogo de produtos, para depois sim, quando houver o embarque dessa mercadoria, a gente vincula na do INPE este produto, tá? E esse operador estrangeiro também, tá? A menos, é claro, que o operador estrangeiro seja desconhecido. Deixa eu até voltar aqui minha apresentação. Vocês devem estar lembrados aqui, né? E na DI nós temos essa opção aqui, né, da relação exportador-fabricante. E aqui nós temos aquele de desconhecido. Isso não vai mudar com a do INPE, tá? Então, também lá na do INPE existe essa opção. Ou seja, quando você não sabe quem é o operador estrangeiro, tá? Bom, pessoal, e agora já vamos para a prática, tá? Vou mostrar para vocês como que funciona tudo isso lá dentro do portal Scomex, ok? Vou acessar aqui. Acho que já estou com essa aba aberta. Deixa eu ver aqui. Você vai acessar o portal Scomex aqui por este endereço, tá? portalunico.siscomex.gov.br/portal. Você tem essa telinha aqui de entrada. Você vai clicar aqui em importador, exportador e essa opção aqui, tá? Vai dizer que você não é um robô e vai acessar com o certificado digital, tá? É obrigatório, então, o certificado digital. Portanto, esse cadastro de operador estrangeiro pode ser feito diretamente pelo importador, tá? Ou pode ser feito por um despachante aduaneiro, por um representante legal, tá? Então, aqui temos a tela principal. Para esse cadastro de operador estrangeiro, você vai acessar o catálogo de produtos. Vai clicar aqui e nós temos essas opções aqui, tá? Estamos falando de operador estrangeiro, portanto, é nesse menu aqui que nós vamos trabalhar, tá? A gente vai incluir um operador em seguida, tá? Mas temos aqui também o recurso de consultar e incluir com data retroativa, tá? Esse incluir com data retroativa aqui é para os casos em que você futuramente, né, vai estar com uma do INPE já em andamento e por algum motivo ali precisou retificar a do INPE, tá? E por algum motivo você não tinha o operador estrangeiro cadastrado dentro do portal Scomex. Então você vai usar esse recurso aqui para incluir um operador estrangeiro usando uma data retroativa, ou seja, uma data antiga, tá? Para poder vincular nessa do INPE que está em percurso, tá? Depois temos a opção aqui de importar, você pode fazer upload aqui, o upload de um arquivo, aqui tem que ter o formato do próprio portal Scomex, tá? E também você pode fazer exportações aqui, tá? E essas exportações aqui de dados, obviamente, né? A exportação aqui do seu operador estrangeiro. O que a gente vai trabalhar agora, então, é operador estrangeiro incluir, tá? Vocês vão ver que o cadastro ele é bastante simples. São só esses 12 campos que nós vimos aqui, tá? Que eu citei antes. Então, aqui você vai selecionar o CPF ou CNPJ, né? Raiz da empresa responsável. Então, da empresa aqui para a qual você deseja fazer o cadastro, tá? Eu vou pegar aqui o meu CPF, tá? Mas você vai fazer isso, então, para um importador, ok?
Depois nós temos aqui o código, o país, que é um campo obrigatório. Vamos pegar aqui China, ok? O número TIM. O número TIM, ele causa bastante aí, dúvidas, tá? Eu estou aqui com o manual, deixa eu ver aqui se já está mostrando para vocês. Está. Esse aqui é o manual do próprio governo, tá? Tá lá no Siscomex, eu posso deixar o link para vocês aqui na descrição, tá? Do vídeo. Aqui você tem a definição do que é o TIM, tá? Então, nada mais é do que uma identificação, né, que seja um código único para a empresa lá no exterior, tá? Então, no Brasil nós temos o CNPJ, né? Então, um número similar ao CNPJ para aquela empresa. Existem algumas pequenas regras que estão definidas aqui nesse manual, tá? É, com algumas definições aqui. Então, ah, deixa eu mostrar aqui embaixo, ó, essa definição que eu me refiro aqui, tá? Essa regra de formação, ok? Então, aqui, ó, a primeira parte desse código, ela é formada por duas letras, que identificam o país emissor. No nosso exemplo aqui, o BR, tá? O Brasil. Está mostrando aqui. Esse aqui seria o código TIM aqui no Brasil, tá? Esse código, então, ele é retirado da norma ISO, né? Então, o BR aqui. Então, pode consultar o código ISO para o país com que você está trabalhando, né? Em seguida, em preto, vem o código que o operador recebe em seu país, né? Ou seja, no Brasil, nós temos o CNPJ. Se você estiver importando da Alemanha, qual que é o código lá na Alemanha, que é o código único, né? Então, vai ser, a sigla da Alemanha e mais esse código, tá? Tem aqui uma observação para quando você estiver trabalhando com países, com empresas sediadas nos Estados Unidos, tá? Para não utilizar o que eles chamam de TIM, tá? Porque aí não é o TIM aqui do portal Siscomex, ok? Então tem essa, instrução aqui para esses casos de quando for Estados Unidos, eles recomendam esse código aqui, tá? EIN, tá? E as empresas reconhecidas como EA, né? Eles mantêm aí, que o Brasil mantém o Acordo do Reconhecimento Mútuo, o ARM, né? Se você preencher corretamente essa informação TIM, então você pode usufruir dos benefícios do OEA, tá? Ok? Então, nesses casos em que você estiver lidando com empresas OEA, é imprescindível que você faça o correto preenchimento do TIM, tá? Nesse formato aqui, usando a sigla ISO e mais esse código único, tá? Isso é bem importante, tá? Para os outros casos, que é o que diz aqui nesse último parágrafo aqui, tá? é, Informa que se não estiver dentro do EA, você pode colocar qualquer outra informação, mas sempre pensando nisso, né, que defina um código único para essa empresa, tá? Então, assim, pessoal, o campo em si, dentro do portal Comex, ele vai aceitar qualquer número que você colocar ali, tá? Mas é importante, né, que você coloque as informações corretamente, porque futuramente, né, e ao longo aí da evolução do portal Comex, isso aqui vai ter grandes impactos, né? Principalmente no gerenciamento de risco, tá? Então, o momento que você registrar uma do INPE que estiver vinculado a um operador estrangeiro e que ao rodar ali o gerenciamento de risco para aquela do INPE, e você estiver trabalhando com uma empresa idônea, em que não há nada de negativo naquele CNPJ, naquele registro, né, naquele identificador único da empresa, a tendência será maior de um canal
verde, né? Entre outros benefícios, tá? Então, aqui também é um recurso, né, para que o governo consiga identificar aqui problemas, né, fraudes também. Então, bem importante sempre que você coloque essa informação corretamente, tá? Então, essa informação que eu citei aqui está dentro do manual do catálogo de produtos, tá? Na página aqui 21, 22, 23, ok? Bom, pessoal, voltando aqui então para o portal Comex, tá? Aqui eu vou colocar um código qualquer aqui, tá? Porque eu vou só preencher, só quero tentar registrar aqui esse operador estrangeiro, tá? Depois aqui, então, o próximo campo, nós temos o campo de nome, tá? Então, o nome do operador estrangeiro. Vou colocar aqui, nome qualquer, tá? O nome da empresa no exterior. Você vai colocar certinho. E-mail não é obrigatório, tá? Código interno também não é obrigatório, mas é interessante aqui. Se você tiver um código interno para esse operador no seu no seu URP, né? No seu sistema interno, então coloque aqui essa informação. Código postal também não é obrigatório, só se houver. O logradouro, então aqui você vai colocar o endereço aí, vou colocar uma informação qualquer aqui também, você vai colocar o endereço do operador estrangeiro, a cidade desse operador estrangeiro, tá? E veja que aqui, ó, como eu coloquei China, lá na China nós temos aqui subdivisões em províncias, tá? Então, dependendo deste país, vão abrir informações diferentes aqui, tá? Vou colocar aqui, vou selecionar uma, tá? E depois aqui nessa parte inferior nós temos aqui a identificação adicional, que também não são campos obrigatórios, tá? Aqui nesses campos, tá? Que são bem recentes, inclusive, você pode colocar aqui, caso essa empresa que você está cadastrando, esse fabricante do exterior, este exportador do exterior, que você estiver cadastrando aqui, caso ele tenha um registro em uma empresa certificadora, você vai colocar esse número aqui, tá? Então, existe aqui uma série de certificadoras, ó, veja só. Então, se essa empresa que você está cadastrando tiver esse certificado, tá? Você pode informar aqui. E da mesma forma que eu falei antes do TIM, isso aqui também vai colaborar com o gerenciamento de risco. Então, mais uma uma segurança, né, para o seu processo, para a sua operação, ok? A gente pode fazer uma comparação simplória aqui com o nosso cadastro positivo, por exemplo, aqui no Brasil, tá? Então, essas certificadoras, elas vão certificar essa situação, tá? Que ela é uma empresa idônea, digamos assim, tá? Então, existem algumas que são referência mundial aí, que fazem esse tipo de certificação, e então, se esse exportador ou esse fornecedor tiver, você pode colocar essa informação aqui. Não é uma informação obrigatória, tá? Então, vejam também aqui que a gente tem a versão e a situação, que estão vazias, tá? Eu vou clicar em salvar aqui, ok? Deu aqui operação realizada com sucesso, cadastrou aqui, certo? Gerou uma versão número 1 e já ficou com a situação ativada, tá? Nós temos aqui o histórico, que aparece o CPF do usuário que fez o cadastro, data e hora, em que foi feito esse cadastro, né? Estou gravando, tá? Então, aqui é o horário dia e horário da gravação. Ahn, Aqui embaixo nós temos também alguns botões, né? Eu posso, a partir desse cadastro aqui, gerar uma nova versão. Então, se houve alguma mudança de endereço desta empresa aqui. É interessante que você faça, você pode aqui fazer uma retificação, tá?
ou gerar uma nova versão desse, desse operador estrangeiro, tá? Posso ainda gerar uma versão com data retroativa, que é o mesmo exemplo que eu citei anteriormente, só que é um pouco diferente, ao invés de você clicar aqui, né, operador, incluir com data retroativa, você vai fazer isso aqui, e ao fazer isso aqui, todas as informações serão levadas para um cadastro novo, você apenas vai gerar ele com uma data, de referência antiga, tá? De passado, ok? Eu posso também desativar, tá? Ah, é uma empresa com qual não será mais trabalhado, ou uma empresa que fechou, né? Então, você pode desativar esse operador estrangeiro aqui do portal Siscomex, ok? Você só vai conseguir vincular esse operador estrangeiro em um produto e consequentemente, em uma do INPE, se essa situação do operador estiver como ativado, ok? Certo? E é simples assim, tá? Esse cadastro é bem simples, é, mas é importante, né, que é interessante, né, é sugerido que as empresas, principalmente aquelas que trabalham com um volume bem grande de informações, né, de operadores, e já iniciem aí os seus cadastros de operadores estrangeiros, tá? Pessoal, eu vou mostrar também para vocês, tá? Um recurso que nós temos dentro do nosso sistema, um sistema que nós desenvolvemos aqui na Fascomex, que se chama Fcomex, tá? Aqui no Fcomex, nós temos aqui no menu Cadastro, tá? Um auxiliar aqui do cadastro do operador estrangeiro que eu acabei de mostrar para vocês, tá? Então aqui vocês conseguem fazer isso em lote, o que é bem interessante, tá? E auxilia bastante aquelas empresas que tiverem aí um volume bem grande de operadores para serem cadastrados, tá? Igualmente, nós temos um recurso de catálogo de produtos, tá? Como vocês podem ver aqui, tá? Eu já estou aqui na minha listagem de operadores estrangeiros, tá? Então, aqui eu já tenho aqui alguns ativados lá no Siscomex, no portal Siscomex, tá? Alguns que ainda não foram sincronizados, entre outros, tá? Ou entre outros, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui, ó, dentro de ações adicionar em lote, eu tenho um recurso bem legal, tá? Então, vocês podem, né, gerar no sistema de vocês, no sistema interno de vocês, um relatório, né, uma planilha com as informações aí dos fabricantes, dos exportadores que vocês tenham em DIs antigas, é, ou que vocês tenham no sistema de vocês mesmo, tá? Então, vocês podem criar uma planilha, que eu tenho um exemplo, mas não precisa ser exatamente essa ordem das colunas, porque é bem aberto com o tipo de relatório que o nosso sistema funciona, tá? Mas veja, você poderia ter o nome do operador estrangeiro, o endereço, o número, a cidade, subdivisão, país, o número TIM, o código interno, tá? Então, aqui eu tenho um exemplo com 4 registros só, mas vamos supor aí que você tenha 40, 50 operadores para serem cadastrados. Então, você faria esta planilha, tá? E com isso, você viria aqui no nosso sistema, tá? Clicaria aqui em arquivo Excel, iria selecionar esse arquivo, ok? Selecionei aqui, vou avançar. Aqui você vai dizer que ele está na planilha 1, essa planilha aqui, tá? E que você tem uma linha de cabeçalho na linha 1 do Excel, ok? Você vai avançar aqui. Aqui nessa tela, você vai fazer uma correlação. Então, aqui a gente tem todos os campos do arquivo Excel e aqui os campos do sistema Fcomex. Então, por exemplo, você vai pegar aqui o campo nome do fabricante, barra operador, né? Você vai trazer essa informação do Excel para o campo chamado nome dentro do Fcomex, tá? Logradouro, temos um campo de logradouro. Número, temos aqui um campo de número. Cidade, tá aqui.
Estado, subdivisão, temos aqui também, tá? O código. O país, vamos ver se temos, aqui, aqui está aí. Código interno, temos aqui, e o número TIM, temos aqui. Aqui vem uma linha vazia, vou excluir aqui, isso na lixeirinha, tá? Eu poderia ainda salvar esse modelo aqui, então em um próximo importação de lote, tá? Eu não precisaria fazer esse depara, porque eu já teria um modelo salvo, tá? Eu vou avançar aqui, e aí eu vou selecionar aqui um CNPJ do meu cliente, do importador, e vou avançar, tá? Aqui é só uma telinha de conferência e clico em executar, ok? Com isso, ó, finalizado, tá? Dois eu já tinha cadastrado na minha base, então foram atualizados. E dois foram importados, ok? Então, vou retornar lá para minha tela, que estou na tela de listagem de operador, e vamos pegar aqui um exemplo. Vou pegar aqui esse, esse nome aqui para filtrar. Ó, vejam que está aqui o meu cadastro. Então, ou seja, o sistema auxilia nesse nesse cadastro aqui, a gente conseguiu fazer um cadastro em lote aqui dentro da Fcomex, em questão aqui de poucos minutos, tá? Então, se você tivesse uma planilha aí com 100, 200 operadores, também seria super rápido, tá? E aqui, ó, ele está não sincronizado. O próximo passo seria você selecionar esse, ou selecionar vários operadores estrangeiros aqui, e sincronizar com o portal Siscomex. No momento que eu sincronizo, aqui vai dar erro, tá? Porque eu não sou representante aqui desse operador estrangeiro, desse CNPJ, tá? É um CNPJ que é de testes aqui, tá? Mas, se eu fosse a gestora desse catálogo de produtos, então, isso é importante também, tá? Acabei não citando anteriormente, mas para que você consiga fazer os cadastros ali de operador estrangeiro no Siscomex e de produto dentro do portal Siscomex, o importador precisa delegar essa situação dentro do cadastro de intervenientes, tá? Lá no mesmo local onde o importador delega ali a autoridade para o despachante representá-lo, né? E diz se é módulo importador, importação, exportação, e qual o período de tempo. Lá também existe lá um checkbox que ele marca, informando, né, que este despachante pode representá-lo perante o portal Comex na parte de cadastro de produtos, tá? Então, pessoal, esse recurso que eu usei agora ali, de sincronizar com o portal Comex, é o que faria esse operador ser enviado automaticamente para o sistema do governo, tá? Então, aqui uma demonstração básica, né, de como funciona o nosso sistema, tá? Então, se você deseja conhecer um pouquinho mais, você pode solicitar uma apresentação da nossa área comercial, tá? E eles vão demonstrar toda a parte do catálogo de produtos também para vocês, junto com essa parte do operador estrangeiro, tá? Então, pessoal, esse é o material que eu tinha separado para vocês, né? Como vocês podem ver, o cadastro operador é bastante simples, né? Porém, se você tem um volume muito grande de informações, eu recomendo que vocês já comecem a revisar os cadastros de vocês, né? A fim de pensar aí nesse cadastro de operador estrangeiro, ok? Pessoal, e caso tenham interesse ali nesse módulo do sistema FCOMEX, tá? Além desse módulo que eu mostrei para vocês, que referente ao NPI, que é o Cadastro do Operador Estrangeiro, nós também temos outros módulos, né? O módulo de exportação, importação, extrator de dados do SCOMEX e também toda a parte aí de elaboração de atos concessórios de drawback, tá? Caso você tenha interesse em algum dos nossos sistemas,
o link de solicitação de uma demonstração está aí na nossa descrição do vídeo, tá? Pessoal, agradeço vocês pela audiência, espero que esse conteúdo tenha ajudado vocês de alguma maneira e fico à disposição também, caso ainda tenha alguma dúvida, nos nossos contatos aqui embaixo, ok? Muito obrigada, pessoal, e até a próxima.